capítulo 17 diz que a besta é vermelha e tem 7 cabeças e 10 chifres. Então, ou seja, se o dragão é vermelho e a besta é vermelha, então eles têm muito a ver um com o outro. Eu estou dizendo isso porque nós precisamos perceber aquilo que é semelhante e depois aquilo que é diferente, né, nesses símbolos. Agora vamos pensar um pouquinho aqui no que representa o dragão, no capítulo 12, para depois nós voltarmos para o 17. No capítulo 12, no verso 4, diz que o dragão, com a sua cauda, na visão que João está tendo, arrasta a terça parte das estrelas do céu. Então, nesse caso, ele representa quem? Lúcifer, né, no céu, quando ele começou a sua campanha contra Deus, acusando a Deus de ser severo, ele conseguiu levar uma terça parte dos anjos com ele. Então, ele representa Lúcifer. Mas, no capítulo 12, verso 4, diz que ele se coloca diante da mulher que estava para dar à luz no nascimento de Cristo, e ele queria tragar o filho, e ele persegue o filho. Jesus foi perseguido por Herodes, que era um rei debaixo do poder do imperador de Roma. E Jesus foi preso e foi crucificado pelas mãos dos soldados romanos. Então, nesse caso, o dragão representa quem também? O Império Romano, né? O Império Romano também. Depois, no verso 6 e 14, diz que o dragão persegue a mulher pura, a mulher limpa, né, que representa a igreja de Deus, e persegue por quanto tempo? 1260 dias, que são 1260 anos, porque em profecia cada dia equivale a um ano. Mas quem foi que perseguiu a igreja de Deus por 1260 anos? Roma papal. Por meio do domínio do bispo de Roma, todos aqueles que queriam ser obedientes à palavra de Deus foram banidos. Então, pelas montanhas se desenvolveram colônias, né, de valdenses e outros povos que lá escreviam, estudavam e obedeciam a palavra de Deus, longe dos grandes centros. Então, por 1260 anos, o dragão persegue a mulher, e nesse caso ele representa também Roma papal. No verso 17, o que diz? O dragão se voltou finalmente contra os remanescentes da mulher, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Mas quem são essas pessoas que guardam os mandamentos e têm o testemunho de Jesus? Está falando do remanescente dos últimos dias, né? Que nós entendemos ser os cristãos protestantes que desde 1844 estão restaurando, né, a verdade, a perpetuidade da lei de Deus e o sábado como selo de Deus. Mas esse remanescente está sendo perseguido hoje? Não, nós estamos aqui em completa liberdade, nós guardamos o sábado, estamos pregando a palavra de Deus, não temos qualquer problema. Mas isso ainda vai acontecer. Mas quem é que vai perseguir o remanescente nos últimos dias? O mesmo poder representado pela besta de 2 chifres, de Apocalipse 13. Aqueles 2 chifres representam o republicanismo e protestantismo. Por que haverá uma intolerância entre os Estados Unidos e o remanescente de Deus? Porque os Estados Unidos são um país protestante que tem já muitos projetos de leis dominicais, já teve leis dominicais e, segundo a profecia, vai voltar a ter. E quando tiver, então aqueles que guardam a palavra de Deus não poderão comprar e nem vender. Eles começarão a ser perseguidos lá. Então, nesse caso, o dragão que persegue o remanescente representa quem também? O mesmo poder que vai perseguir o povo remanescente nos Estados Unidos da América do Norte. Nós podíamos pegar um tempo aqui para estudar Apocalipse 13 e 11, mas como eu estou mencionando, né, algumas interpretações para estudar nesse Apocalipse 17, então eu vou simplesmente fazer essa declaração, que a segunda besta representa os Estados Unidos. Muito bem, agora prestem atenção numa coisa. Nós estamos acostumados a falar do papel profético dos Estados Unidos e pensamos que eles são revelados só uma vez no Apocalipse, só em Apocalipse 13 e 11. Mas a característica das profecias apocalípticas é que elas revelam a mesma coisa mais de uma vez e vai dando novas explicações e novos detalhes em cada visão. Então nós temos primeiro aqui, olha, uma antecipação no capítulo 12 do poder perseguidor do povo de Deus nos últimos dias. Aí depois no 13 tem a nova visão, dá mais detalhes desse mesmo poder. E quando chegamos no 17, esse poder, será que estaria então ausente de lá?
Se a característica dessa profecia é ir repetindo os acontecimentos para dar mais detalhes, é de se esperar que também, o poder que persegue o remanescente e o mesmo poder representado pela segunda besta também esteja em Apocalipse 17. Estão de acordo comigo? Então vamos seguir. Eu falei hoje de manhã que Deus se comunica com os profetas a partir das coisas que já fazem parte da sua memória, da sua cultura. Então eu disse, no Apocalipse a gente tem menções a Jezabel, a Acabe, temos menções em referência ao Monte Carmelo, ao Monte Sinai, ao Êxodo, temos referências a diversas imagens do Antigo Testamento. Agora, será que esse animal de 7 cabeças e 10 chifres, João viu pela primeira vez, era uma visão inédita, ou ele já existia como um símbolo nas Escrituras? Se ele já existia, o significado que ele tinha no Antigo Testamento nos ajudará a entender o sentido que ele tem no Apocalipse. Porque Deus sempre manifesta-se através daquilo que o profeta já tem como parte da sua cultura e da sua linguagem. Por exemplo, vamos exemplificar aqui Apocalipse 17. Tem uma mulher montada numa besta. Você se lembra de alguma situação no Antigo Testamento que tem um evento, um acontecimento, um fato, que parece estar representado nesta imagem aqui? A besta montando uma mulher? Ou a mulher montando a besta? Essa mulher se parece com que mulher do Antigo Testamento? Jezabel. E Jezabel era uma sacerdotisa de Baal, que Acabe se casou com ela, levou ela para Jerusalém, para Samaria, e ela se tornou numa personalidade dominante no reino de Acabe. Acabe era um homem sem muita definição, era um homem de vontade muito fraca, e a mulher dele mandava nele, a mulher Jezabel. Então, um rei, mas de personalidade fraca, casado com uma mulher idólatra de personalidade forte. O rei não sabe para onde ele quer ir, e a mulher é como se estivesse montada no pescoço dele, e puxa a rédea para cá e para lá, e leva ele para onde ela quiser. Assim era a relação de Acabe e Jezabel. Muito bem, quando nós pensamos na besta de 7 cabeças, que é um animal irracional, na figura, e montada sobre ela está uma mulher que a comanda, essa imagem que João viu é uma reprodução daquele evento anterior, lá do Antigo Testamento, de Acabe e Jezabel. Então aí Deus utiliza as coisas que já faziam parte da história do profeta para se comunicar com ele. Mas será que podemos encontrar este símbolo no Antigo Testamento? É o que nós queremos ver agora. Então vamos ler 3 textos. Primeiro Salmo. Este Salmo 74 é um salmo sobre o Êxodo. Sobre o Êxodo. Vamos ler os versos 13 e 14. Fala assim: Tu dividiste o mar. Que mar? O mar vermelho, que é o mar do Êxodo, E quem dividiu? Deus dividiu, Quebraste a cabeça dos monstros das águas. Fizeste em pedaços as cabeças do Leviatã. Então aqui ele usa a palavra hebraica, Leviatã. E quando agora a senhora está me perguntando aqui sobre a Bíblia grega, Septuaginta, Quando os judeus traduziram a Bíblia hebraica para o grego, eles chegaram na palavra Leviatã e traduziram por dragão, que é a palavra grega para serpente ou dragão. Então, aqui nós temos, fizeste em pedaços o quê? As cabeças, no plural, do Leviatã. O que seria o Leviatã? Quando Deus tirou Israel do Egito, no Êxodo, será que Deus estava combatendo, era um bicho de 7 cabeças? Ele estava combatendo o Egito, o Império Egípcio, que tinha escravizado o povo de Israel. Mas aqui no Salmo, na linguagem poética, o salmista diz, ou se refere ao Egito como o Leviatã, de muitas cabeças. O Leviatã de muitas cabeças. Então, vamos segurar isso aí, que a imagem de uma fera de algumas cabeças, aqui não diz quantas, mas vamos ver quantas são, foi usada aqui para se referir ao Egito.
primeiro império que se levantou contra o povo de Deus. Assim diz o Senhor, Ezequiel 29:3. Assim diz o Senhor Deus: eis-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito, grande dragão. Aí ele usou aqui em hebraico outra palavra, que é Tanim. Tanim não designava nada muito diferente de Leviatã. Como nós podemos ter certeza disso? Porque quando os judeus traduziram para o grego, quando chegava em Leviatã, eles traduziam por Drácula. E quando chegava em Tanim, traduziam também por Drácula. Então, tanto Leviatã quanto Tanim foram considerados aqui na língua grega como sendo a serpente imaginária, lendária. Então, nesse caso, também o Tanim ou Drácula está sendo usado aqui em referência ao Egito, ou Faraó, que era uma designação de todo o Egito. Isaías 51:9. Não és tu aquele que fez em pedaços o Egito e feriu o dragão? Então, quando Deus combate, irmãos, um poder que está oprimindo o seu povo, ele combate o dragão. O que significa isso? Olha, lá em Apocalipse, João vê o dragão, e nós vimos aqui que o dragão representa Lúcifer. Então, Deus combate o próprio inimigo dele, quando ele defende seu povo das mãos de um poder histórico, como o Egito. Vamos prosseguir. Então, resumindo, a figura de uma fera de muitas cabeças já existia no Antigo Testamento, e ela foi usada nesses 3 textos para referir-se ao Egito, a um poder histórico. Vamos ler mais alguns textos. Jeremias 51:34. Nabucodonosor, rei da Babilônia, nos devorou, esmagou-nos e fez de nós um objeto inútil, como monstro marinho ou como dragão nos tragou. E aí usa a palavra Tanim de novo. Então, na Bíblia Almeida atualizada está monstro marinho, e na Almeida corrigida está dragão. E essas duas expressões traduzem para o português a palavra Tanim, que também é aquele mesmo. Aqui também chama crocodilo. Isso. Então, tem algumas que usam a expressão crocodilo. Então, crocodilo, monstro marinho, monstro das águas, Leviatã, dragão, serpente, todas são traduções possíveis para Leviatã e Tanim, do hebraico. Então, como era uma figura lendária, é mais adequadamente traduzida a palavra por Leviatã ou dragão, porque crocodilo parece ser então um bicho da própria fala, mas ele era uma figura lendária, ou Tanim ou Leviatã. Isaías 27:1 diz assim: naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada grande e forte o dragão. Aí vem a palavra Leviatã de novo. Serpente veloz, e o dragão, serpente sinuosa, e matará o monstro que está no mar. Olha, esse verso é importante porque ele está dizendo que o Senhor vai castigar quem? O dragão. E depois ele repete o dragão, serpente sinuosa, ou dragão, monstro que está no mar. Então, monstro marinho é o mesmo dragão, é o mesmo Leviatã, é o mesmo Tanim. Agora eu pergunto para você, se no Êxodo Deus quebrou as cabeças do Leviatã, por que ainda no dia do Senhor ele vai castigar de novo o Leviatã? Ele já não morreu lá atrás, no Êxodo? O que vocês acham? Está aí até hoje. Olha, então agora nós começamos a entender aquela expressão que diz assim: a besta que era e não é, mas aparecerá. Por quê? Ela tem 7 cabeças, e o anjo falou assim: cada cabeça representa um rei, ou um reino, um poder. Então, cada vez que um reino ou um poder está em atuação e oprime o povo da aliança, é uma cabeça que está cumprindo seu papel nessa figura. Quando passa aquele reino, Deus combate aquele reino, então a besta desaparece, vai para o abismo. Depois ela se levanta de novo, um outro reino, lá na frente. E ela vai fazer isso, muitas vezes ao longo da história, até no dia do Senhor, quando ele vai castigá-la definitivamente. Então é o que está sendo profetizado aqui em Isaías 27. Nós podemos dizer, com base nisso, que cada vez, irmãos, que Deus se levanta para combater um poder que quer tornar ilegalizada a obediência a Deus, impedir o povo de Deus de servi-lo, Deus está combatendo o dragão. Eu
Eu disse de manhã, é como se o dragão quisesse que esse mundo fosse dele, e ele não quer permitir aqui a presença de ninguém que serve a Deus. Mas ele não pode, ele mesmo, né, além de tentar as pessoas, ele não pode se levantar contra elas. Então ele faz isso usando um poder constituído, um poder histórico. E quando Deus quebra esse poder histórico, Deus quebra essa cabeça da serpente ou do dragão.